original. Não significa apenas uma aparência externa. Quando você vê uma borboleta voando, você não fala assim, olha lá uma aparência de borboleta. Você diz assim, olha lá uma borboleta. Aquela aparência designa aquela vida. A borboleta não é igual à mosca. Então a palavra forma, morfê, como o grego usa aí, significa não apenas a aparência exterior, mas significa a realidade interior que gera a aparência exterior. Então ele subsiste em forma de Deus, porque ele é Deus. Essa é a sua natureza, né? Interna e externa. Ele é logos, verbo, ele expressa a Deus porque ele é Deus. Então ele subsiste em forma de Deus, mas ele não julgou, essa versão aqui diz, como usurpação ser igual a Deus. Vamos usar uma palavra talvez melhor compreensível. A ideia aqui é o seguinte, ele sendo Deus, ele não julgou que ser Deus era algo que ele devesse aferrar a qualquer custo. Porque sendo Deus, ele tem direito a toda glória e adoração. A receber adoração, ele é Deus. Mas então ele não considerou que receber glória, receber adoração era algo que ele devia se aferrar. E dessa posição ele não sair. Não foi assim que ele julgou. Sendo Deus, ele não julgou que devia se agarrar à sua glória e agarrar ao fato de que ele é digno de receber adoração. Então, o que ele determinou consigo mesmo lá no conselho eterno da divindade, antes da fundação do mundo, o que ele determinou consigo mesmo? Que ele iria se esvaziar. Então, irmãos, aqui nós precisamos recordar aquelas palavras de Moisés. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós não temos condição de compreender esse assunto aqui, não. Por mais que o Espírito Santo nos dê lampejos, ainda são lampejos. Porque aqui está incluído todo o mistério do Verbo eterno, da encarnação, do esvaziamento, da humilhação do Redentor e dos resultados consequentes, até a sua exaltação. Então se esvaziou. Cuidado com essa palavra. Ele nunca, nunca se esvaziou da sua divindade. Porque se ele se esvazia da divindade, ele deixa de ser Deus. Do que se esvaziou? Da sua glória e dos seus direitos que tinha como Deus. Quais direitos? Receber toda a honra e toda a adoração de toda criatura. Isso é direito dele. Disso ele se esvaziou. Nunca da sua divindade. Nunca deixou de ser Deus. Jesus de Nazaré é plenamente Deus, 100% Deus e 100% homem. Então ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. De novo a palavra morfê, forma de servo. Ele era servo. Então ele viveu externamente como servo. Ele não era servo e viveu externamente como rei. Ele era servo e viveu externamente como servo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então ele assumiu a forma de servo. Flávio, olha o que está na Bíblia. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que as pessoas andam no mundo querendo ganhar a vida? Tem uma vida tranquila, a pessoa se aposenta, não tem mais preocupação, vive numa rede. Por que será? Ele se diz cristão. Por que Cristo teve que encarnar, ter aquela vida que todos conhecem em linhas gerais, não tinha onde reclinar a cabeça, e o homem fica falando que quer sossegar, quer se aposentar, quer parar, quer ficar tranquilo. Não tem alguma coisa errada? Reflita. Ando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Interessante a palavra figura também. Como eu disse, se você buscar a ajuda dos eruditos, a palavra figura aqui é esquema. Esquema. Significa que ele foi plenamente visto como sendo homem, porque é isso que ele é. Ele não teve uma aparência de homem, como diziam lá os docetistas, aquela heresia do início da história da igreja. Não, não aparência de homem. Homem mesmo. Figura humana. Então, como eu disse para os irmãos, é um texto tão precioso nos detalhes, nas palavras, mas nós temos um foco específico para seguir aqui com relação à mente de Cristo. Então, vamos avançar. Olhe, por favor, o verso 7 e o verso 8, duas expressões aqui, importantes nesse conceito do que é a mente de Cristo. Em primeiro lugar, verso 7. Ele a si mesmo
A si mesmo, essa frase. A si mesmo, ele se esvazia. Já falamos o que isso significa. Verso 8, de novo. A si mesmo, ele se humilha. Irmãos, que precioso. Porque aqui, na verdade, nós temos um duplo esvaziamento. Em primeiro lugar, um esvaziamento tão profundo. Por quê? Porque ele é o verbo criador. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Dá para imaginar a sua glória? O que ele é? Esse é ele. Mas diz que esse mesmo ele, o que ele faz? Ele se esvazia da sua glória, dos seus direitos como Deus. E ele se faz homem. Oh, irmão, isso é uma distância imensa entre esses dois povos, Gozado, né? né? Gozado, por que que as pessoas, né, que poderiam estar ouvindo o que o meu Bornelli está falando, elas não conseguem ter a revelação, né, do que isso representa? Porque elas, na verdade, elas são politicamente corretas. Então, elas concordam, falam, repetem, por uma questão intelectual, para serem admiradas porque sabem, pelo saber, né? Mas a revelação do entendimento que um Deus Filho, Deus, ele encarna, desprovido de toda a glória dele, e a pessoa acaba fazendo selfie da glória dela, porque comprou um carro novo, porque cortou o cabelo, porque comprou iate. Eu não sei, tem tantas coisas do mundo que as pessoas, é só sair aí nas redes sociais, você vai ver. Todos nós aí se enaltecendo do que nós somos, fazemos, onde estávamos, e ainda falamos que é cristão, né? A origem da palavra cristão é o pequeno Cristo. Se um pequeno Cristo estivesse dentro de si, nunca nós estaríamos nos gloriando das coisas que nós nos gloriamos. Porque a gente lembrar que ser cristão é ter a visão olhando para Cristo. E Cristo, ele deixou o reino dele, deixou a presença do Pai como Deus, encarnou para nos salvar. E as pessoas ainda não se salvaram. Eu digo que 95% de nós não está salvo. Quanto mais num processo de transformação da mente. Porque isso, queridos, é revelação, não é intelecto, não é cultura, não é conhecimento, é revelação. Não é aprender, é apreender, dois E, apreender, assimilar, revelação. Pense nisso. E esse é o primeiro aspecto do seu esvaziamento, mas ainda não terminou. Ele poderia chegar até aqui, ser feito homem, esse tremendo esvaziamento, e como homem, viver como rei. Foi isso que ele fez. Como homem, Salmo 22, o conhecido Salmo da Cruz, que provavelmente o Senhor Jesus tenha recitado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro verso. No verso 8 daquele Salmo, ele diz assim: Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse foi o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando Paulo fala sobre que eles, e aí ele usa a palavra no plural, apóstolos são, você lembra o que ele diz? 1 Coríntios 4. Parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Porque chegamos a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Essas são as palavras de Paulo, em 1 Coríntios 4. Sabe o que significa isso? Ter a mesma mente que houve com Cristo Jesus. Nas palavras de Hebreus, quando Hebreus descreve aqueles homens que viveram assim, para Deus, pela fé, em Deus, de Deus, sabe o que Hebreus fala deles? Homens dos quais o mundo não era digno. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Nosso Senhor nos ajude.
Como nós vivemos vidas misturadas.